Bom dia. Tomou café? Muito bem. Cuscuz, um ovinho, cocada das irmãs. Quem já provou a cocada? Eita, é uma cocada especial. Então, hoje, como prometido, vou responder às vossas perguntas. Obrigado a todas as pessoas que mandaram. Eu vou tentar ajudar. Então vamos lá, para não perder tempo. Padre, estava vivendo uma tribulação e em uma noite, sem dormir, escutei: minha filha, tua cabeça está salva. A Virgem Maria e São Miguel combatem a seu favor. Comente essa escuta. Deus pode usar os sonhos? Sim. O demônio pode usar os sonhos? Sim, também. Mas normalmente os sonhos têm uma causa natural. A gente acaba sonhando aquilo que está um pouco acontecendo na nossa vida. A gente acaba sonhando coisas que têm a ver com as realidades que nos preocupam, que nos ocupam. E por isso, às vezes, é difícil fazer esse discernimento se esse sonho vem de Deus, se pode vir do demônio, ou se tem uma explicação natural. Como normalmente o caso mais frequente é ter uma explicação natural, nós não nos devemos precipitar e atribuir logo a Deus ou logo ao demônio. Normalmente tem uma explicação natural e não devemos dar demasiada importância aos nossos sonhos. E como saber se vem de Deus ou do demônio? Normalmente, esses sonhos de algum modo são sonhos que a experiência que a gente faz é que são sonhos um pouco diferentes do normal. É difícil de explicar isso, mas as pessoas têm todas essa sensação. Padre, foi um sonho diferente. E depois, como saber se é de Deus e do demônio? Não é fácil. Tem alguns critérios, digamos, que tem a ver com o conteúdo. Se você sonha uma coisa que leva a você uma coisa má, né? Eu tive um sonho que São Miguel me pediu para matar a minha vizinha. Então, não vem de Deus. É óbvio, né? Tem outros que parecem bons, mas isso não chega. Tem que ser prudente. E como é que eu sei se vem de Deus ou se não é? Normalmente só sei depois, com o passar do tempo. Então, se você pensa que é um sonho importante, aquilo que eu sugiro é você escreve e depois você leva a sua oração. Quando você vai no Santíssimo, pode falar com o seu diretor espiritual, com o seu confessor. Padre, faz tempo que eu tive esse sonho, foi um sonho que me marcou e eu não sei se vem de Deus. E o que o senhor acha? E depois o tempo também ajuda a confirmar se esse sonho vem de Deus ou não. Deus às vezes usa os sonhos para nos preparar para algo que vai acontecer ou para nos dar uma missão. Na Bíblia temos os exemplos de São José, que foi avisado em sonhos, dos reis magos, que foram avisados em sonhos. Isso para dizer, Deus usa, Deus pode usar. Pronto, diria isso. Com esses critérios já conseguimos, digamos que, discernir com prudência. Essa é a ideia, discernir sem precipitação. Padre Duarte Lara, tenho um vizinho que é envolvido com ocultismo e sempre me envia comidas. Não sei se consagra essas comidas em alguma entidade. O que faço com essas comidas? Então,
um dos motivos pelos quais os primeiros cristãos abençoavam os alimentos era também um motivo, digamos assim, de prudência. Lá nas cartas de São Paulo tem toda a polêmica ligada às carnes que foram usadas em rituais, as carnes imoladas aos ídolos pagãos. Então tinha toda uma controvérsia entre os cristãos se nós podemos comer, porque o que acontecia no tempo de São Paulo? Havia vários deuses falsos no Império Romano, que tinham os seus templos, e eram feitas ofertas de comida, eram feitas sacrifícios de animais. E uma parte da carne desses animais depois era levada para o comércio e era vendida. Então os cristãos tinham a dúvida se nós podemos comer essa carne que foi usada em rituais a deuses falsos. E então tinha toda uma controvérsia. E São Paulo basicamente diz que os deuses falsos não são Deus, são falsos. Se nós comermos a carne não com um sentido de prestar culto a essas entidades, depois de abençoarmos, não tem problema. Mas como eu dizia, era uma questão controversa. Por isso, a primeira sugestão é: você se habitue sempre a abençoar todos os alimentos que você come. Sempre. Deve ser um hábito. Primeiro, porque é justo agradecer a Deus que provê as nossas necessidades. Depois, para caso esses alimentos estejam de algum modo envolvidos com o oculto, esse laço seja destruído. Rezar sempre. Mas em casos mais, digamos, extraordinários, mais raros, no Ministério de Exorcismo, um dos modos mais frequentes de fazer um malefício contra outra pessoa é através de comida ou de bebida. Os casos mais frequentes que eu tenho é problemas com colegas de trabalho ou com vizinhos, às vezes com familiares, que por algum motivo, por inveja, por vingança, eles querem, com a ajuda do demônio, fazer mal a você. Eles vão na bruxa, na macumba e usam comida e depois oferecem esses alimentos como presente. Esse é um malefício, e quando a pessoa ingere esses alimentos sem rezar, e sobretudo se essa pessoa não vive na graça de Deus, este ponto é muito importante, pode ficar começando a ser atacada pelo demônio de um modo extraordinário. Eu tenho alguns casos nos exorcismos que os malefícios foram feitos com comida. E essas pessoas normalmente, quando começam rezando, começam, por exemplo, arrotando compulsivamente. Começando a rezar o terço, ou vai na missa, ou entra na igreja. São pessoas que começam arrotando compulsivamente. Se sai da igreja, não acontece mais. Essas pessoas, quando nós invocamos o sangue de Jesus sobre o seu estômago, sobre o seu aparelho digestivo, também reagem a essas orações. E quando nós rezamos os exorcismos e as orações de libertação, muitas vezes essas pessoas acabam vomitando. E às vezes saem coisas estranhas nesses. Podem ser coisas bem estranhas, cabelos, líquidos de cores muito estranhas. Então, isso mostra que foi feito um malefício através da comida. Então, nesses casos, quando você suspeita que alguém está tentando fazer mal para você com esses malefícios através da comida, é prudente, obviamente, não comer. Você reza e sempre os malefícios, o ideal é a gente destruir pelo fogo fora de casa. Mas às vezes há coisas que envolvem, digamos, metais ou coisas que não ardem. Mas se você encontrar, também muito frequente, tem pessoas que encontram malefícios, bruxarias feitas, colocadas no portão da casa. Então,
líquidos estranhos, objetos, animais, às vezes abertos no meio, velas pretas, velas vermelhas. Então todos esses objetos que você vê que foi feito um trabalho, o ideal é você rezar e queimar. E isso também se aplica se você encontrar um malefício feito com comida. Mas é importante você perceber que se você está na graça de Deus, se você reza, mesmo que você comece algo que foi usado em algum ritual, fique tranquilo, não é que você vai ficar mal, tranquilo. Quase todos os casos que eu recebo são pessoas que os malefícios tiveram efeito porque todos eles não estavam na graça de Deus. Então, se você é de caminhada, se você se confessa, se você reza, tranquilo. Aliás, muitos bruxos acabam percebendo nesses momentos que o poder que eles têm, que vem do demônio, é mais fraco que o poder de Deus. Porque eles fazem os malefícios e com essas pessoas de caminhada não funcionam. Então fique em paz. Padre Duarte, certo dia despertei com uma sombra escura mexendo em minhas partes íntimas. Abri os olhos e vi uma sombra se afastando, subindo. Por favor, comente sobre isso. Muitos dos ataques extraordinários do demônio se chamam vexações diabólicas. São ataques mais externos, mais sobre os nossos sentidos, sobre o nosso corpo. As pessoas veem coisas, ouvem coisas, sentem coisas que as outras pessoas do lado não veem, não escutam e não sentem. E muitas vezes a sombra negra, a luz que vem durante a noite é bastante típica. Tenho muitas pessoas que relatam este tipo de vexação. Padre, quando eu vou dormir no quarto, vem uma sombra. Tem pessoas que se sentem como que bloqueadas completamente, não conseguem se mover, nem falar, nem só rezar interiormente. Tem outras que, além da sombra, vem como que um fantasma, uma pessoa, às vezes que conhecem, que não conhecem, às vezes um demônio, alguém com uns olhos estranhos e tudo isso é possível, sim. Tudo isso é extraordinário, não são tentações, são distúrbios extraordinários. O nome técnico é vexação diabólica. E também sobre o corpo, pessoas que sentem um peso, estão deitadas na cama como se tivesse um peso por cima, ou apertadas no pescoço, ou apertadas na cabeça, como se alguém estivesse tentando esmagar, ou uma dor intensa no coração, como se fosse uma espada, ou noutra parte do corpo, ou também nas partes íntimas. Tem muitos ataques na área da sexualidade, às vezes extraordinários também. E portanto, é possível isso? Sim, é possível, é raro, é uma vexação diabólica. Por trás de todos os distúrbios extraordinários de diabólico está sempre, de algum modo, um contato com o oculto, com o ocultismo. Ou alguém fez um trabalho contra você, ou você andou brincando com o fogo. Tem pessoas que vão em coisas que até parece bom, vai lá invocar os mortos, vai lá fazer isso, mas não foi para fazer mal a ninguém. E essa é a brecha que o demônio precisava para começar a ir para além das tentações, a causar esse distúrbio extraordinário. Tem muitas coisas hoje que parecem boas, mas não são. As formas, aquilo que chamamos normalmente a magia branca, ou seja, quando você vai em algum ritual que parece que não tem nenhuma maldade contra ninguém. Eu fui lá nessa terapia do Reiki porque estava doente. Mas o problema é que essa terapia
não tem validação médica, científica, e é uma forma de invocação do demônio. Você está invocando umas entidades sobrenaturais, espirituais, e pedindo a cura. Pedir a cura não é mal, é uma coisa boa, mas pedir a cura ao demônio é mal. E quando você, com a sua liberdade, invoca, abre o coração a essas forças, mesmo que você pense que são boas, tem pessoas que eu atendo nos exorcismos que fizeram os vários níveis do Reiki. E eles me contam, padre, quando eu iniciei, os mestres, os professores diziam que esta força que cura é aquilo que os católicos chamam o Espírito Santo. Veja bem a perversidade, a mentira. Ou seja, o demônio se faz passar de Espírito Santo para que você o invoque, e depois você vai ver e começam esses problemas extraordinários, né? Então tenho mais do que um caso de pessoas que passaram por isso, e não é só o Reiki, são muitas outras coisas. Pronto, então é também um sintoma, como eu dizia, os toques no corpo, ver as sombras, ouvir, às vezes as pessoas ouvem coisas que mais ninguém está ouvindo, uma voz chamando, às vezes até uma voz de um familiar que morreu, bem igual, e por trás é o demônio que é pai da mentira. Padre, tive um segundo casamento e este homem recebia espíritos, e durante anos eu era acordada nas madrugadas para falar com quem se intitulava Arcanjo Miguel. Ao longo dos anos, eu e meus filhos fomos visitados pela miséria, doenças, violência, e até minha filha foi abusada por ele. E até hoje sofremos as sequelas. Eu e meus filhos com dores e feridas expostas na frieza, medos, falta de prosperidade, etc. Hoje estamos livres desse homem, e quando retorne à fortaleza, à igreja, a minha primeira missa tinha um arcanjo Miguel gigante. E eu quase não suportei aquela presença, mas fiquei, e hoje estou aqui. Quero perguntar, minha família precisa de exorcismo? Minha filha violentada não acredita em Deus? Minha filha... A filha desse homem tem o sangue dele. Essa herança pode amaldiçoá-la? São várias perguntas. Então, eu começo pelo o início. Tive um segundo casamento. Ontem já falamos um pouco sobre isso. Hoje tem muita gente que casa no civil e pensa que está casada. Então, uma ideia importante. Se você é batizado e outra pessoa com a qual você quer casar é batizada, o casamento civil é nulo. Você não está casado. Então, se você se começa vivendo com essa pessoa que pensa que com a qual está casada, e começa vivendo em pecado. Porque para um batizado, o único modo de se casar é através do sacramento do matrimônio. É um caso diferente para quem não é batizado. Por quê? Porque o matrimônio, o casamento, é uma realidade natural. Para nós, o sacramento é o único modo de produzir o vínculo matrimonial. Para o não batizado, se ele quiser aquilo que é o matrimônio, na sua essência, uma comunhão de vida, intimidade, aberta à vida, ele pode casar-se validamente, não é sacramento, e se ele um dia for batizado, e o seu esposo ou esposa for batizados, pelo batismo eles recebem a graça do sacramento matrimonial. Então hoje, infelizmente, lá na Europa é muito frequente, porque há uma grande crise da família. O que acontece? Os jovens não se querem casar. Lá em Portugal, atualmente, em cada 4 casamentos, 3 terminam em divórcio.
É um drama, crise da família. E os jovens veem isso e dizem, o melhor é não casar, porque vai dar em divórcio, né? Então, simplesmente se juntam. Então, tem um problema grande porque tem muito batizado, muito católico vivendo em pecado mortal por viver junto. E quem se casa só civilmente, na cabeça das pessoas tem uma diferença entre viver junto e casar pelo civil. E espiritualmente, aos olhos de Deus, é a mesma coisa. Você está em pecado do mesmo jeito. Essa pessoa não é o seu esposo ainda. Se você quiser casar, fale com o padre. Então, isto porque a gente usa a palavra casamento, mas às vezes eu, quando recebo as pessoas, faço sempre algumas perguntas para perceber em que situação a pessoa se encontra. Uma das primeiras perguntas é: casou pela igreja? Recebeu o crisma? Então, essas coisas fundamentais para perceber se a pessoa está na graça, se não está na graça, porque a primeira coisa para vencer o demônio que você tem que fazer é sair do pecado. Primeiro passo. Se eu posso rezar um montão de exorcismos, mas se a pessoa não sai do pecado, não vai mudar nada. É como se você estivesse tentando colocar água num copo ou numa bacia que tem um buraco. Você reza, a água passa, mas não fica nada, porque você vive em pecado. Então essa é a prioridade. Viver com alguém, digamos, envolvido com o demônio é mal, como é óbvio, e isso pode causar problemas, obviamente, para toda a família. Tive um caso muito grave há alguns anos atrás, em que numa família tinha o pai era bruxo, fazia magia negra pesada. Então, tinha duas filhas, uma das suas filhas era muito atacada pelo demônio, porque muitas vezes também os bruxos consagram a família ao demônio. Na casa dessas senhoras, depois ele morreu e os problemas continuaram. Na casa tinha um montão de coisas estranhas acontecendo. Os animais se suicidavam. Você já viu alguma vez algum animal se suicidar? Eu não. É impressionante. Muita coisa estranha acontecendo. E com essa jovem, ela teve muito mal. Muito mal. Então, é preciso cuidado com a convivência com alguém envolvido no oculto. Mas também é verdade que Jesus quer salvar todos. Então você tem que rezar, tem que interceder, pedir a Deus que toque o coração desse homem ou dessa mulher e que o traga de volta, porque até a hora da morte não tem caso perdido. Satanista se pode converter e ser santo. Tem alguns testemunhos fortes na internet que vale a pena ver. Alguns satanistas que se converteram a Jesus em 2025. É lindo. Portanto, você reze por aquelas pessoas que vê mais longe e às vezes trabalhando contra Jesus, porque eles se podem arrepender e voltar. Mas isso não significa que você não deva ser prudente e cuidar o contato com essas pessoas. Visitados, pronto. Então, e ela perguntava, tiveram muitos problemas. Eu diria que se hoje, que são de caminhada, não tem mais distúrbios estranhos, se você não ouve vozes, não vê coisas, se não tem distúrbios extraordinários, não tem motivo para exorcismo nem para preocupação. Ah, padre, mas a vida não é fácil, eu tenho essa doença ou aquilo, isso. Mas isso faz parte da vida nessa terra. A vida não é fácil para ninguém. Não é que isso se resolve com exorcismos. Os exorcismos são um remédio para um problema bem específico. Se você tem
um resfriado, você não faz a quimioterapia. A quimioterapia é um remédio para um problema bem específico. E pronto. Então, é preciso avaliar se os distúrbios que eu estou experimentando são distúrbios causados pelo demônio extraordinários. Se estamos falando de vexação, de obsessão ou de possessão diabólica, ou de infestação diabólica. Se for esse o caso, você deve procurar o exorcista e pedir os exorcismos. Padre, um padre foi abençoar meu local de trabalho. Ao final relatou que passou mal, depois sentiu presença do inimigo em um objeto. O objeto eu comprei numa loja. Após isso, o objeto foi levado à sua e quebrado. O que posso fazer para afastar o inimigo e abençoar? Então, às vezes, de fato, hoje em dia, lá em Portugal tem muita, em todo lado, né? Tem feira e tal, e às vezes as pessoas compram objetos que têm, digamos, uma conotação supersticiosa. Gente que compra coisa, isto é para trazer sorte. Isto é proteção contra o mal olhado. Lá na Europa usa muito o olho turco. Não sei se você... É uma bolinha com umas cores. Então, e às vezes eu vejo, estou na missa, as pessoas vêm na comunhão e no fio do pescoço tem a cruz de Jesus e o olho turco. É isso. E eu digo logo, irmã, isso não pode. Padre, não sabia. Então, ter cuidado com os objetos supersticiosos. Sempre que colocamos num objeto que não é de Deus, que não é a cruz de Jesus, não é a medalha de Nossa Senhora, não é o escapulário, que não foi abençoado, porque os objetos abençoados são canais da bênção de Deus, não tem problema. Pelo contrário, Deus quer que a gente os use, os sacramentais. Eu tenho as minhas medalhas, tenho o meu terço, esses objetos atraem e são canais da bênção de Deus. Mas a igreja nunca pediu para nós usarmos o olho turco, nem a ferradura no carro. Não sei se no Brasil usam a figa, a ferradura no carro. Tudo isso não tem nada a ver com a nossa fé em Jesus. Isso acaba sendo espiritualmente um pecado logo contra o primeiro mandamento, porque você está colocando você está dizendo, as figas me protegem, o olho turco me protege, a ferradura me protege. Então o seu coração está dividido, porque por um lado você confia em Jesus, mas ao mesmo tempo você confia nas figas. E aí? E os profetas do Antigo Testamento chamavam a esta atitude adultério. Você não está sendo infiel ao seu Deus, porque você está esperando de outra fonte a sua salvação. Eu espero que as figas, que o olho, que a ferradura me ajudem, me salvem. E isso ofende a Deus. Jesus está dizendo, ei meu filho, eu te salvo. Eu sou o teu único Salvador. Então cuidado com essas coisas. Como eu já disse antes, quando nós suspeitamos que um objeto foi consagrado ao demônio, devemos destruí-lo pelo fogo, se possível. Às vezes, mais um caso que não fui eu, foi outro padre que atendeu. Então, teve uma senhora que começou experimentando distúrbios estranhos na casa. Começaram a ouvir barulhos de noite, coisas estranhas, né? Tipo coisas bloqueando, eletricidade, televisão, sem explicação. E o padre foi e andaram vendo, chegaram à conclusão que ela tinha comprado umas máscaras
em madeira, numa feira. Eram máscaras que tinham vindo de África e que eram usadas em rituais. Então, desde a data em que ela comprou essas máscaras e colocou na sua sala, começaram os distúrbios na casa dela. Por isso eu muitas vezes sempre pergunto, quando começaram os distúrbios? Porque a data nos ajuda a perceber qual foi a causa. Quando as pessoas dizem, padre, desde o dia em que eu casei, começaram os problemas. E eu pergunto, e alguém não criou o casamento? Sim. Alguém fez algum trabalho? Às vezes, casos que eu atendi, padre, no dia do casamento, sumiu um dos meus sapatos. Então, provavelmente alguém pegou o sapato para fazer um ritual. Né? São coisas, indícios, não é certeza, mas são indícios que alguém fez alguma coisa, porque foi naquele dia, naquela data, que começaram os problemas. E quando nós rezamos sobre isso, o demônio também se manifesta. Quando nós invocamos o sangue de Jesus sobre o casamento, sobre o casal, e mesmo sobre as pessoas que podem ter feito alguma coisa, o demônio fica bravo. Fica bravo que a gente descobriu a porta de entrada, a brecha. Então, o que esse padre fez? Queimou as máscaras, o problema sumiu. E às vezes no momento de queimar, surgem também coisas estranhas. Às vezes as pessoas mandam fotos para mim porque não pega o fogo. Então eu digo, reze primeiro, reze o Pai Nosso, faça uma oração, depois puxa o fogo. Às vezes não pega o fogo. E devia pegar, com petróleo, álcool, devia pegar. Depois a chama é estranha, tem uma cor estranha, às vezes se formam até uma espécie de imagens, e as pessoas pegam as fotos e me mandam. Isso para dizer, aí você percebe, essa imagem, essa máscara, tinha estado envolvida em coisas do oculto. O demônio estava usando essa máscara para causar confusão em sua casa. Por isso, prudência. Por isso também a importância das bênçãos. Peça ao seu pároco para abençoar a sua casa, seus equipamentos, seu carro. As bênçãos são importantes. Padre Duarte Lara, há algum tempo atrás ganhei um terço com o meu nome e a imagem de São Padre Pio. Parabéns, pois sou filha espiritual dele. Pedi ao sacerdote para abençoá-lo. Hoje a pessoa que me presenteou se revelou uma pessoa invejosa e perseguidora. Pergunto, esse terço que foi dado como presente e bento terá alguma influência maligna? Eu diria, se não tem nenhum distúrbio extraordinário, fique em paz. Porque a bênção do sacerdote também resolve isso. E, portanto, não tem motivo para alarme. Não temos que viver, digamos assim, dominados pelo medo. A gente está do lado de Deus, se Deus é por nós. E Deus faz o inferno fugir com a sua presença. Mas é verdade que também existem casos em que as pessoas usam coisas, objetos religiosos para fazer malefícios. Exemplo, uma pessoa recebeu uma imagem santa num quadro e começaram problemas estranhos. Então, depois de um caminho de discernimento, se suspeitou desse quadro. Abriram o quadro e por detrás da imagem, tinha o vidro, né? Tinha a imagem e por detrás, antes da tampa nas costas, tinha um trabalho. Então, isso para dizer, a criatividade do inimigo de Deus é grande. E mesmo as coisas mais santas podem estar envolvidas, infelizmente. E daí também a importância de abençoar as coisas sagradas. A imagem é do Padre Pio, mas você benzeu? Benza. Também já aconteceu casos em que dentro das imagens, por dentro, tem digamos que uma tampa no fundo e colocam coisas dentro da imagem. Pode acontecer. Mas se não tem nenhum distúrbio, não tem motivo para
colocar a questão. Se está tudo bem, tranquilo. Mas ela está envolvida no oculto. Se não tem nenhum sintoma, fique em paz. Reze por ela, convide ela para vir na festa de São Miguel. Padre Duarte, sua bênção. Padre, até quando a compulsão por alimentos, pornografia, é pecado ou doença? E o que devemos fazer? Então, sem dúvida que os vícios têm também uma dimensão, digamos assim, emocional, psicoafetiva, digamos. E isso está bastante estudado hoje. Qual é o problema da psiquiatria e da psicologia moderna? É que às vezes exageram esses elementos que condicionam a nossa liberdade. Eles acabam dizendo que aqui os nossos traumas determinam a nossa liberdade. Isso é uma mentira. Condicionar é uma coisa, determinar é outra. Se fosse determinar, você não teria culpa. Está vendo a diferença? Então não teria que confessar. É verdade que normalmente na origem dos vícios, a nossa liberdade é maior. Quando você toma droga pela primeira vez, você tem mais domínio, essa decisão é mais livre do que passado 10 anos, que você não quer mais tomar, mas não consegue mais resistir. Estão vendo? Então, no início os pecados eram mais graves, e com o passar do tempo, o pecado foi como que acorrentando a minha liberdade. Cada vez eu consigo menos fazer o que eu quero. Certo? Então, e aí são úteis também as ajudas das ciências humanas. Ou seja, a psicoterapia pode ajudar você a vencer o vício, mas não pode dar a você a absolvição do pecado. Certo? São coisas complementares, mas distintas. Uma coisa é a ofensa a Deus. Uma coisa foram as decisões que eu tomei, mais livres ou menos livres, que me levaram ao pecado. Outra coisa é essas ajudas externas, é como uma muleta, não sei, tem muleta, né? Quando você quebra a perna, usa uma muleta. A muleta pode ser útil em determinadas circunstâncias. Você está num processo de recuperação. Então, eu tenho casos de pessoas que eu digo que quando, por exemplo, eu vejo que tem muito trauma, muita fibra interior, estados de compulsão, por exemplo, mas não são as únicas coisas, eu digo à pessoa que, além de confessar, ir na missa, rezar o terço, além disso, seria bom que ela tivesse também algum acompanhamento médico. É uma coisa que ajuda a outra, mas não substitui. Então o erro é quando as pessoas dizem, isto é só uma doença. Não, é as duas coisas. Por trás estão pecados concretos, você foi dando abertura à tentação, você foi dizendo que sim ao pecado, primeiro com mais liberdade, agora que está escravizado no vício, com menos liberdade, mas tem pecado e tem que confessar. Outra coisa é essas ajudas da psiquiatria, da psicologia, nesse caminho de cura dessas compulsões, ou desses traumas, ou dessas feridas. Mas uma coisa não tira a outra. Você precisa de Jesus, mas Jesus não é contra os médicos, de um modo simples, certo? Portanto, eu diria isso. E por isso é que a gente fala também de redenção. O pecado, a Bíblia, a Sagrada Escritura é muito
insiste muito nisso. O pecado gera escravidão, gera morte. E por isso precisamos de ser libertados. Jesus veio para resgatar você, libertar você do pecado que gera escravidão, que gera morte. É uma ótima notícia. Não tem maior notícia que essa. E por isso, se você está lutando com uma compulsão, com vício, com drama, nunca se esqueça. Jesus veio para libertar você do pecado em todas as suas formas, do mal, da tirania do demônio. Porque quando eu me afundo num vício, quem é que se torna o meu Senhor? Quem é que manda na minha vida? O demônio. Então, Jesus é o seu Salvador, o seu Redentor. Você não é mais escravo. Padre, homeopatia é ruim? Pode existir contaminação espiritual através de um tratamento homeopático? Deus te abençoe. Então, o fundador da homeopatia tinha um montão de ideias malucas. Primeiro ponto, se você for estudar a história, agora não vou contar tudo, né? Mas o princípio do vitalismo e tudo isso, ou seja, os pressupostos da homeopatia, segundo o seu fundador, são mentiras. Tem várias mentiras, tem várias ideias que não é verdade. Segundo ponto, o princípio da homeopatia teórico é que aquilo que causa uma doença, numa dosagem mais pequena, causa a cura. E isso tem uma certa verdade. Se você pensar, as vacinas, muitas vacinas, não todas, usam esse princípio. Você recebe uma dosagem do vírus enfraquecida, essa dosagem do vírus enfraquecida gera uma resposta imunitária. Quando vem o vírus normal, forte, você está pronto, porque o seu sistema imunitário já sabe reconhecer esse inimigo. Esse é o princípio de muitas vacinas. E de algum modo o princípio da homeopatia é parecido. Você dá uma pequena dosagem bem diluída daquilo que causa o mal, e isso tem esse mecanismo de provocar uma resposta imunitária. Porém, agora vem o ponto, eu desaconselho totalmente a homeopatia. Por quê? Porque, primeiro, do ponto de vista científico, embora, como eu digo, os fundamentos do fundador, as ideias do fundador são inaceitáveis, mas tem uma certa semelhança com algumas coisas da prática médica, como eu disse, com as vacinas. Mas a sua eficácia ou não é nenhuma, ou é baixíssima, é um pouco gastar dinheiro inutilmente. Você está jogando fora dinheiro, não serve para nada. Com o problema seguinte, eu vejo que quase sempre os locais onde se vendem supostos medicamentos homeopáticos são locais onde se vendem e se difundem práticas de magia branca, pelo menos, às vezes também de magia negra. Ou seja, na loja da homeopatia, e então a homeopatia no fundo funciona como uma espécie de cortina que esconde outras coisas, que no fundo esconde a magia branca. Ou seja, você vai na homeopatia e depois lá o senhor da loja usa o pêndulo para fazer a adivinhação. Ou convida você para o reiki, ou para uma cura com pedras e nova era. Ou seja, a homeopatia está só escondendo sobre uma capa de terapia talvez mais natural, práticas de magia branca. Eu vejo que isto é quase 100% assim.
Às vezes há pessoas que usam a palavra homeopatia como sinônimo de medicina natural, remédios naturais. Então, os remédios naturais que têm, digamos, demonstração científica, são muitos. Às vezes a gente aprendeu, né, dos nossos avós. Oh, avó, eu estou mal, estou com gastrite, tome esse chá. Eu não estou conseguindo dormir direito, tome esse chá. E funciona, e tem explicação científica. Aí não tem nenhum problema. Tome o chá da avó. Não implica nenhuma superstição, nem adivinhação, nem confiar em... Não. Existem propriedades naturais daquele chá para o fim que você procura. Às vezes as pessoas usam a palavra homeopatia com esse significado. Então aí não teria problema. Mas, como eu expliquei, a sua natureza é problemática do ponto de vista filosófico e na prática funciona como uma espécie de cortina de fumaça para esconder a magia branca. Portanto, cuidado, cuidado. Não é preciso. Não serve para nada, jogando fora dinheiro. E se você se aproxima disso, com frequência acaba caindo, como eu disse, em coisas, em pecados. No reiki, no pêndulo, nas chamadas terapias energéticas. Um conceito problemático. Como alcançar bênçãos, milagres, graças sobre um filho com síndrome rara. Exorcismo, orações, súplicas, exemplos, enfim. Lutas diárias há 23 anos. Então, ideia importante que às vezes a gente esquece. O problema do mal não tem solução total nesta terra. Importante, porque a gente às vezes quer um cristianismo sem cruz. Quer o céu agora. Então, o céu não é agora. Padre. Agora nós estamos a caminho do céu. Nós estamos a caminho da terra prometida. Nós estamos no deserto. Nós estamos, dizemos na Salve Rainha, neste vale de... Vai ter cruz na sua vida, irmão. Não tira o fato que Jesus muitas vezes cura muitos doentes e dá graças extraordinárias. Mas mesmo as pessoas que foram curadas por Jesus, e tem muitas, já ouvimos tantos testemunhos, mesmo elas continuam tendo a cruz. Jesus, se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua e me siga. Então é importante a gente perceber que o caminho para o céu passa pela cruz. Padre, posso pedir a cura? Pode. Posso pedir a bênção? Pode. E se Jesus não curar? Se Jesus não curar, Deus seja louvado. E se Jesus curar? Deus seja louvado. Se Deus permite a cruz na sua vida, Deus não é a causa do mal, Deus não é a causa da doença, o mal é consequência do pecado de Adão. Se não houvesse pecado de Adão, você não precisava de chave para o carro, tinha só um botão. Nem de código no celular, porque não tinha nenhum pecado. Não ia ter polícia, nem tribunal, nem hospital. Isso vai acontecer, mas só no céu. No céu não tem mais hospital, nem polícia, nem prisão. Padre, mas eu gostava tanto. Esse seu desejo por este bem supremo, por essa felicidade, é bom e vem de Deus. A única coisa que você tem que perceber é que tem que esperar um pouquinho. O céu vai chegar, e vai chegar rápido, que a vida passa rápido, mas nesta terra, a nossa caminhada passa pela cruz. Deus Pai quer que você experimente um pouquinho daquilo que foi a vida de seu filho Jesus. Jesus sofreu? Nossa Senhora sofreu? São José sofreu?
São Pedro sofreu? São Paulo sofreu? Quem é que você pensa que é? Você quer ser a exceção? Não tem outro jeito. Agora vem a boa notícia. Para aqueles que amam a Deus, a cruz não é algo que os afasta de Deus. É algo que os une mais a Deus. Pense bem nesta verdade. Para aqueles que têm fé, que procuram a Deus, que o amam, a cruz não é um problema, é uma oportunidade de ser cada vez mais uma só coisa com Jesus. Não desperdice a sua cruz. Não fuja da sua cruz. Abrace a sua cruz. Carregue a sua cruz com os mesmos sentimentos de Jesus. Jesus, quando chegou à paixão, começou murmurando, revoltado. Jesus abraçou a cruz com amor, com muita paciência, não abriu a boca. E essa cruz foi a causa da sua salvação. Então, quando a cruz bater a porta, se lembre que meu querido Pai do céu me está dando a oportunidade de ser um pouquinho, é bem pouquinho, que você não suou sangue, um pouquinho mais parecido com Jesus. Se eu souber carregar com amor e com paciência esta cruz, eu vou ficar bem mais unido ao meu Jesus. Padre Duarte, por que todas as vezes que participo dos eventos de uma determinada igreja, inclusive com a missa, não durmo bem à noite? Sou de Fortaleza. Muito bem, então, não sei, talvez o entusiasmo, né? Mas continue participando dos eventos, e se o sono não vem, pegue o rosário. É o que eu faço. Tenho alguns terços espalhados em pontos estratégicos de minha casa. Um deles é bem aqui na mesinha de cabeceira. Eu nem preciso ligar a luz. Estou ali, estico o braço, Pai nosso que estás no céu, já vai, né? Enxergar em tudo oportunidades de amar a Deus. Padre Duarte, o senhor pode nos explicar as graças que recebe as almas e as famílias que manda celebrar a missa gregoriana? Sim, então, o famoso Trintário Gregoriano tem esse nome devido ao Papa Gregório Magno, que foi o primeiro, digamos, que a divulgar essa prática. O que é? São 30 missas oferecidas pela mesma intenção durante 30 dias seguidos. A Santa Missa é a oração mais perfeita que existe. Eu proponho muito às pessoas para ir à missa todos os dias. E as pessoas dizem: Padre, mas eu não tenho tempo. O senhor não tem noção, eu tenho que trabalhar. E eu digo: não tem mais nenhuma outra oração no mundo que seja tão curta e tão forte. Na missa você tem tudo. Tem a palavra de Deus, tem o corpo e o sangue de Jesus, tem o Padre, tem os irmãos, tem toda a igreja unida espiritualmente, tem o sacrifício do Calvário para salvar você. E as missas durante a semana não é como no domingo, são mais curtas. 30 minutos, 40 minutos. Então, em 40 minutos, o dia tem 24 horas.
Esses 40 minutos são bomba. São bomba. Portanto, se você pode, eu sei que tem gente que não tem missa todos os dias, aqui na minha terra. Mas se você pode, é a graça das graças. Né? Lembre agora, temos o São Carlo Acutis. A minha autoestrada para o céu. Então, se pode, aproveite. Estão me dizendo que estourou o tempo, padre. Mas a gente se vai vendo, e eu tenho muito gosto a responder a todas as vossas perguntas. Eu não sei se agora tem a oração, tem intervalo. Vem o irmão Luiz Maria. Então, enquanto ele não vem, pego outra. Então, tem uma pessoa que me perguntou se eu era diocesano ou religioso por causa desse escapulário. E se eu podia explicar um pouco este escapulário. Então, esse escapulário é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, mas em vez de ser aquele mais pequenino, que todo mundo usa, é, digamos que o tamanho original, que usam os carmelitas. Eu gosto muito de eu sou padre diocesano, mas gosto muito de Nossa Senhora e Nossa Senhora do Carmo, porque eu fui batizado no dia de Nossa Senhora do Carmo. E como eu dizia ontem, nessas aparições que Nossa Senhora pediu aos jovens da Venezuela que se usasse, nesses tempos que estamos vivendo, o escapulário do Carmo. Eu já usava a medalha, e ainda uso, né? Mas há uns tempos atrás, quando foi da morte do padre Jonas, Nossa Senhora me pediu que eu usasse ela disse-me, digamos assim, interiormente, senti uma inspiração, ela me dizendo: meu filho, você me ama muito, mas não usa nenhum sinal externo da sua consagração a mim. Tem muita gente que usa a cadeia, certo? No pulso. Quem usa a cadeia, levanta o braço. Muito bem. Eu não tinha. Eu faço muitas vezes a consagração a Nossa Senhora, todos os dias, mas não usava. E ela me deu um puxãozinho de orelha. Meu filho, você é bonzinho, mas não está usando nenhum sinal. E ela pediu o escapulário. E então eu fiz esse escapulário, e todo mundo que já pensava que eu era meio doidinho, ficou com a certeza que é mesmo doidinho. Amém.